Quem tem fome, tem pressa. A frase é de Herbert de Souza, o Betinho, e não poderia ser mais atual. 20 anos depois da morte do sociólogo que criou a Ação da Cidadania contra a fome, a miséria e pela vida, o Brasil, em meio à crise econômica, volta a se deparar com esse mal que atormenta tantas famílias. Para falar sobre o risco de o Brasil voltar a fazer parte do mapa da fome, o Alerj Debate de hoje recebe o deputado Valdec Carneiro, a coordenadora da Ação pela Cidadania, Ana Paula Pinto, e a nutricionista Cláudia Azevedo. Muito obrigada pela presença de todos. Deputado, vou começar com o senhor para falar sobre esse risco, do Brasil voltar a fazer parte do mapa da fome. Há 3 anos o país conseguiu sair desse mapa. Na realidade, fazem parte desse mapa os países que têm mais de 5% da população em situação de vulnerabilidade, insegurança alimentar. E o Brasil teve esse mérito, esse ganho muito importante de sair do mapa da fome. Mas a crise econômica, as mudanças nas políticas públicas trouxeram esse risco de novo à tona. Eu queria saber do senhor o que mostra mais claramente que o Brasil corre esse risco, Por que hoje os programas não estão mais conseguindo atender efetivamente a população que precisa? Olha, Natália, primeiro é um prazer participar novamente aqui do Alerj Debate, com a Cláudia Azevedo, com a Ana Paula Pinto. Em primeiro lugar, além do Betinho, que é um ícone para nós na discussão sobre a democracia e sobre o acesso aos direitos fundamentais para o conjunto da população, eu lembro também de um grande quadro da inteligência brasileira chamado Josué de Castro, que escreveu um clássico chamado Geografia da Fome, em que ele apontava que a fome era o mais emblemático e perverso exemplo da desigualdade no Brasil. Em 2014, o Brasil, aos olhos do mundo, teve uma vitória excepcional, que foi ter a sua inscrição retirada do mapa da fome. Isso não se deu por acaso, isso não aconteceu aleatoriamente, mas em função de um conjunto de políticas, macropolíticas e políticas setoriais importantes. Por exemplo, do ponto de vista macroeconômico, uma política de pleno emprego, uma política de formalização do trabalho, uma política de reajustes anuais do salário mínimo acima da inflação. Tudo isso formou um caldo macroeconômico que possibilitou progressivamente uma melhoria nas condições objetivas, materiais de vida da população como um todo, inclusive de segmentos que estavam excluídos praticamente tudo, inclusive de direitos rudimentares, mas indispensáveis, como o acesso à alimentação em padrões calóricos, nutricionais mínimos, conforme os institutos internacionais regulam. Além disso, havia políticas específicas muito importantes que estão direto ou indiretamente ligadas a esta conquista. Por exemplo, cisternas no semiárido brasileiro. Isso é muito importante. Um programa voraz, no sentido positivo da expressão, de incentivo à agricultura familiar, facilitando a produção de gêneros e o seu escoamento. Um programa nacional de alimentação escolar que recebeu muito investimento. Portanto, a alimentação no contexto da escola foi muito aprimorada, não só a qualidade dos gêneros servidos, como também a diversidade de calorias, de nutrientes constantes da dieta, do cardápio dos alunos nas escolas. Então, tudo isso foi fundamental para atingirmos esse marco. E agora nós estamos vivendo um período de retrocesso. A meu ver, isto é talvez a fatura mais cara do golpe de Estado em curso no Brasil. O retrocesso democrático, a ruptura com a ordem democrática, com a ordem constitucional, a negação da soberania popular, não tem efeitos apenas políticos, não tem efeitos apenas do ponto de vista de quem vai ocupar o governo de plantão, mas tem efeitos diretos sobre as condições de vida da população, sobretudo aqueles segmentos mais vulneráveis. A pobreza hoje no Brasil voltou a ser vista mais facilmente nas ruas, os sem teto, aqueles que não têm onde comer. Então, assim, esse quadro, a meu ver, está diretamente vinculado ao processo de ruptura democrática e institucional que nós vivemos no Brasil. Deputada, a gente vai voltar a falar sobre essas políticas, especificamente, mas antes vamos começar a falar aqui com a Ana Paula sobre a Ação da Cidadania. Esse programa foi criado pelo Betinho já há mais de 20 anos, na realidade 20 anos já tem só da morte dele. E tinha esse bordão, do quem tem fome tem pressa, de levar alimento para as pessoas que precisavam.
Mas isso era a ideia inicial, né? Como é que começou a Ação da Cidadania e que tipo de trabalho ela desenvolve hoje? Então, em 93, quando saiu esse dado, né, de 33 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, o Betinho ele começou um movimento incrível que ele conseguiu mobilizar toda a sociedade, né, desde a classe política, empresarial e toda a população, né, o povo em geral, fazendo doações, doando alimentos. Né, e era uma campanha para mobilizar as pessoas e chamar atenção para esse problema da fome que ainda não era tão falado seriamente. Né? Ele existia, mas não se via tanto. Né? Quando ele trouxe isso à tona e mostrou para as pessoas, através de campanhas, através de vídeos, através de fotos, documentários, a realidade dessas mostrou pessoas, essa né? realidade, né? Ele conseguiu, acho que, tocar mesmo na questão da solidariedade do povo em si. Né? E essa campanha arrecadava-se toneladas de alimentos no final do ano. E mesmo sabendo que não é uma campanha que vai resolver o problema da fome, né, o movimento criado gerou política pública. Então, o objetivo ele foi alcançado, porque em 2006, 2007, né, quando a fome passa a ser política pública, né, e o Brasil tem ações para combater a fome a partir das instâncias maiores de governança, né, da população, né, então cumpre a sua função, né, essa campanha. E aí a Ação da Cidadania começa a trabalhar com as outras fomes, né? Com a fome de educação, a fome de cidadania, a fome de trabalho, a fome de moradia. E começamos a fazer as campanhas do Natal de Sonhos, né? Onde se arrecadava brinquedos e livros. Né? Formamos milhares de bibliotecas comunitárias, que eram os espaços de leitura espalhados por todo o Brasil. Então, atividades de incentivo à leitura foram começando a ser desenvolvidas nessas comunidades, nesses territórios onde os comitês locais da cidadania faziam o cadastro dessas famílias. Né? Então, assim, o trabalho foi não só de distribuição de alimentos, mas de acompanhamento de políticas públicas. Né? Então, criaram comitês locais de ação da cidadania aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Principalmente estão localizados na Baixada e na Zona Oeste. Hoje tem cerca de 200 comitês locais ativos funcionando, que fazem justamente esse acompanhamento dessas políticas públicas, encaminhando essas famílias que são identificadas nessas localidades para os CRAs, que foi uma grande conquista também, né, os Centros de Referência de Assistência Social, porque naquela época eram só as lideranças comunitárias, né, dentro desses territórios. Hoje tem o CRAS com psicólogos, com assistentes sociais, com pedagogos, né, com profissionais para fazer todo esse atendimento a essas famílias. E aí a gente começou a fazer essa mediação, né, levando a informação sobre política pública através das lideranças que formaram os comitês locais para as famílias. Né? E hoje a gente começa infelizmente, né, depois de tanto a gente comemorar, a gente comemorou quando virou política pública, a gente comemorou em 2014, quando o Brasil saiu do mapa da fome, e agora a nossa demanda está sendo comida. Né? Voltou a ser comida. Voltou a ser comida. Né? A gente estava saindo, dando um salto no nosso trabalho, discutindo já com essas famílias cidadania, né? Discutindo com eles por que eles recebem Bolsa Família, levando esse debate para esses territórios, através de rodas de conversa, seminários, oficinas. Já era um debate num outro patamar. Exatamente. Né? Que não foi simples, foi muito trabalhoso a gente conseguir, né, chegar a esse nível de debate, né, porque a gente tem que ir em todos os cantinhos desse país para debater. O debate não pode ficar só na universidade, né, ou só ser propriedade dos políticos. Não, o debate tem que ir... Ou apenas nas capitais, né? Exatamente, tem que ir em todo cantinho, nas bases. Né? Então, foi um trabalho, assim, árduo para a gente chegar agora e começar a ter que debater, né, tudo de novo. A necessidade de se fazer uma campanha
de arrecadação de alimentos. A gente vê essa dificuldade de alimentação até por parte de uma camada da população que até pouco tempo atrás era uma camada muito privilegiada, que era dos servidores públicos do Estado, né? A gente viu os movimentos de servidores do Estado fazendo campanha de arrecadação de cesta básica, né, deputada? Essa dificuldade está atingindo muita gente, né? Cláudia, em relação à alimentação propriamente dita, né, da população, a gente quando diz que o Brasil tem menos de 5% da população nessa situação de insegurança alimentar, o que quer dizer insegurança alimentar, né? O que deixa de ter na mesa desse brasileiro e que faz com que ele fique mais vulnerável? Segundo dados da ONU, né, a FAO, que está voltada para alimentação e agricultura, foi feito o último relatório, agora, por mais de 20 organizações da sociedade civil, que mostram, né, que o Brasil, infelizmente, está aumentando, né, porque existe um índice de prevalência chamado prevalência de subalimentação, onde você constata que um país acima de 5% de sua população que não recebe o mínimo de calorias necessárias para manter a sua manutenção, né, a manutenção da sua saúde, ele entra no mapa da fome. E como foi dito até pela Ana Cláudia, pelo próprio deputado, desde 2014, onde o Brasil saiu do mapa da fome, foi, né, constatado através desse indicador de prevalência de subalimentação que o Brasil passou a ter, né, um número inferior a 5% de pessoas que não recebiam devido, né, às políticas públicas implementadas. E a gente entende que insegurança alimentar é quando a pessoa não recebe, né, uma alimentação adequada e saudável para a sua, vamos dizer assim, para a sua idade apropriada, né? E aí a gente tem várias políticas que foram implementadas, né, dentro da segurança alimentar, que são, né, que vinha assim sendo fomentada, que são os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias, a merenda escolar, né, que traz um grande impacto para as crianças quando elas recebem uma alimentação que passou de merenda fria, que era um lanchinho, para uma refeição, onde são feitas refeições, né, almoço e jantar, para as crianças que estão ali, principalmente agora, né, com a implementação do horário integral. Isso veio ajudar muito a criança, que ela vai para casa, pelo menos com 4 refeições garantidas, é assim, uma tranquilidade. Quando a gente vê o quadro hoje, né, de 2015 a 2017, tendo um aumento do desemprego, um aumento que a gente vê da pobreza, o corte dos gastos públicos aí por mais 20 anos, que a gente fica realmente muito impactado. E a questão do corte do Bolsa Família são, assim, alguns geradores, né, desse risco para que o Brasil volte a possuir 5% dessa população não recebendo uma alimentação adequada na sua mesa. E pela sua experiência, quais são os itens mais importantes dessa alimentação que são primeiramente retirados em função dessa dificuldade financeira do cidadão se alimentar? Principalmente a gente diz, né, são as carnes, né, que são as proteínas, que aí ele passa a ingerir mais ovo ou até mesmo um frango de vez em quando. E quando o peixe dá, né? Quando dá, né? E a gente sabe que a dificuldade está muito grande. A gente está vendo um índice de obesidade infantil crescente, porque os alimentos mais calóricos, né, são até os mais baratos e as crianças acabam na rua ou as próprias famílias levando para suas residências os alimentos mais ricos em carboidratos, que são o macarrão, farofa, o anguzinho, né, que é feito com fubá. Você vê que aquela criança obesa não significa que ela é gorda, bem alimentada, né? Com certeza, com certeza. Então, já assim, nos anos, né, de 2012 para cá, havia toda uma política voltada para isso. Tem hoje uma implementação, mas a gente sente que não está caminhando como a gente gostaria que tivesse. Houve um prejuízo. Então a gente está assim, muito atento com relação a isso, e eu acho que é importante toda a população ficar atenta, porque há esse risco iminente, né, da gente voltar ao mapa da fome, o que é um retrocesso, né? Como a própria Ana Paula colocou e o próprio deputado, porque a gente viu quantas coisas foram incentivadas e quantas melhorias de resultados positivamente comprovados a gente obteve com a implementação das políticas de segurança alimentar em todo o país, né? É verdade. Gente, a gente precisa fazer um pequeno intervalo e volta debatendo esse tema no próximo bloco. Só um minutinho, não saia daí.